Olá, boa noite. Neste vídeo irei demonstrar como funciona a agenda empresarial do Zap Calendar. Então aqui eu irei acessar uma conta. Ao acessar o painel eu consigo ter algumas visualizações e o que eu farei agora é configurar os horários disponíveis na minha agenda. Isso servirá para que o chatbot conectado no seu WhatsApp ou no WhatsApp do seu agente, tá, responda os seus clientes para agendar horários, né, disponíveis na sua agenda, tá? Então realizar esses agendamentos. Primeira coisa que eu consigo fazer aqui é vir em categorias, adicionar um serviço, tá? Então entenda isso aqui como um tipo de serviço e nele a gente consegue configurar alguns fluxos de atendimento. Esses fluxos são personalizáveis, tá? Então a gente aceita neste formulário, né, campos diferentes do que esse aqui. Então hoje o aplicativo está bem especializado em clínicas e atendimentos de consultório, tá? Então aqui eu vou marcar, por exemplo, uma consulta, primeira avaliação. Vamos dizer que eu estou trabalhando aqui com um consultório odontológico. E aqui eu quero que, nesse fluxo de atendimento, tá? Eu vou criar mais de um nesse vídeo, mas eu quero que ele envie o endereço da minha empresa após confirmação do agendamento. Então, assim que o cliente finalizar a confirmação, eu vou retornar o endereço da empresa, né, ou do consultório para ele. Eu quero solicitar CPF, convênio e raio-x, tá? Então, eu quero solicitar todos esses campos aqui para que essa consulta seja marcada. Então, eu vou criar. Com a categoria criada, eu já consigo definir horários disponíveis para ela. Então, eu vou adicionar um horário aqui. E nesses horários eu consigo criar ou um horário único ou uma faixa recorrente, em que eu consigo definir um calendário, tá? Então, vamos dizer que eu quero aqui que esse serviço dure por 2 semanas, tá? E ele será oferecido em um horário, às 8h30 da manhã, 8h30 AM, né? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Tirando sábado e domingo. E a vaga por horário, 2 vagas por horário, tá? Então, o que eu tô querendo aqui? Eu tô dizendo que neste horário até dois clientes vão poder agendar às 8h30 de cada dia, tá? Então o cliente agendou na 8h30 da segunda, por exemplo, 8h30 segunda-feira, vai sobrar uma vaga para mais um cliente. Se mais um cliente agendar segunda-feira, 8h30, finaliza as vagas da segunda-feira, tá? Então entenda essa faixa recorrente dessa forma. Vou criar aqui os meus horários, ele vai criar recorrente para 2 semanas, tá? Para frente, né? Sempre para frente. E em qualquer momento eu consigo editar as vagas disponíveis ou excluir horários, né, da minha agenda. Então isso aqui já fica disponível por chatbot, tá? Então eu tenho conectado aqui nas configurações uma seção já do meu assistente, né, conectado no meu WhatsApp. E eu consigo também habilitar nas configurações gerais notificação de agendamentos, tá? Isso aqui ele tem um custo associado ao final da mensalidade, um custo fixo, tá? A depender do seu plano, do plano em que você se encontra dentro da plataforma. E ele envia notificações automáticas de agendamentos realizados, na ideia de pedir confirmação de presença ou que o cliente simplesmente cancele esse agendamento. Mais abaixo eu consigo configurar o endereço da empresa para informar no agendamento. E aqui eu consigo agora já testar, certo, uma utilização. Então, na minha timeline ainda não tem nenhum evento agendado por nenhum cliente. O que eu vou fazer é vir aqui no meu chatbot e começar uma conversa, tá? Isso aqui já está conectado no meu WhatsApp e eu quero aqui agendar. Então, assim que eu entro em contato, ele já começa um fluxo de atendimento. E eu quero aqui, nesse caso, o horário, né? Se eu tivesse mais de um serviço, então eu já vou até cadastrar mais um. Então, eu tenho uma consulta e tenho uma extração de siso, tá? Vamos dizer que eu trabalho com esse tipo de serviço. E aqui nessa extração de siso, vamos dizer que ele já passou pela avaliação primária, né? Geralmente esse vai ser o procedimento. E aqui eu já não vou mais solicitar raio-x e nem convênio, somente endereço, né? Vou informar o endereço e solicitar o CPF dessa vez. Criei aqui, vou criar mais alguns horários, né? Então agora eu estou selecionando a extração de siso, então eu quero definir horários comuns, né, em que posso disponibilizar essa extração. Faixa recorrente, não vai ser todo dia, né? Então eu vou colocar segunda e quarta. Não é às 8h30, porque 8h30 meu horário já está comprometido. Vamos dizer que às 10h30 eu estou livre todos os dias não, né? Porque aqui eu defini segunda e quarta. Então na segunda e na quarta eu tenho às 10h30 da manhã. Uma vaga livre. Uma vaga por horário, né? Uma vaga livre às 10h30 na segunda, uma vaga livre às 10h30 na quarta. Por umas 2 semanas também, tá? Então eu vou criar aqui mais uma faixa recorrente e agora eu vou começar um agendamento de novo. Então eu vou cancelar aqui e vou digitar agendar. Isso aqui é o cliente, tá, interagindo com o seu assistente. Então eu vou agendar aqui.
Aqui ele vai aparecer os meus serviços, né, uma vez que eu tenho mais de um, tá? Então aqui eu vou selecionar a consulta, porque é uma primeira avaliação. E eu já vou marcar para amanhã, às 8h30, né, na primeira vaga ali. Então eu selecionei, ele me informa pro seu cliente certinho, né? Já informa aqui o endereço, tá? Para ele ter uma noção se ele pode prosseguir com esse agendamento ou se ele não quer prosseguir. Vou dizer que eu possuo o convênio, vou informar aqui um CPF, só fictício, né? Deixa eu ver se eu consigo informar aqui. Certo? Vou informar um fictício aqui. Vou dizer que eu possuo o exame de raio-x, tá? Nesse momento eu poderia jogar aqui imagens, tá? Então o cliente pode vir aqui e compartilhar fotos, vídeos, tá? Com você, para que isso fique no seu chat e você capture isso posteriormente. Se eu não tiver imagem de raio-x, vou marcar pronto e vou confirmar o meu agendamento. Logo mais uma notificação vai ser enviada, tá? Porque ele, então lá, já enviou um lembrete. Um dia antes, tá? Isso também pode ser configurável, pessoal. Um dia antes ou determinado tempo antes da consulta eu consigo marcar, né? Eu consigo habilitar notificações para qualquer cliente que agendou, ele já recebeu um lembrete. E aí nisso ele consegue confirmar a presença ou cancelar esse agendamento. Aqui eu já vou confirmar a presença. Na minha empresa aqui está configurado um dia antes. Então a cada 24 horas antes de qualquer evento que for marcado, ele notifica o cliente. E aqui ele já pode confirmar a presença ou não. Vamos ver como é que vai refletir na minha timeline, tá? Então na minha timeline eu já tenho um evento para amanhã. Consulta, primeira avaliação. E aqui o nome, né, e-mail, telefone, convênio, CPF, raio-x, os campos que eu configurei, né, dinamicamente. E olha lá, ele já atualizou e me informa aqui que foi confirmado. Então teve uma presença confirmada já neste horário aqui, tá? Então é bem simples aqui a utilização. Isso aqui vai consumir um crédito, então cada agendamento na plataforma consome um crédito de acordo com o seu plano também. Então, além disso, esse cliente conseguiria ainda cancelar esse agendamento. Então eu posso entrar em contato aqui de novo, cancelar, tá? Ou entrar em modo conversa, né? Às vezes eu quero passar para um atendente ou para alguém interagir de forma humana, né, com essa pessoa. E aqui eu vou confirmar um cancelamento, tá? Confirmei o cancelamento. E aqui eu já tenho agora, né, no meu painel exibindo, né, para mim que foi cancelado. Então, mesmo que o cliente tenha marcado, né, presença, confirmado presença, ele ainda pode cancelar minutos, né, horas antes da consulta ou do meu serviço prestado, tá? Então isso aqui é um exemplo de utilização. Para mais exemplos ou mais detalhes vocês podem entrar em contato diretamente, mas no mais o uso principal dessa agenda empresarial envolve isso, tá? Envolve isso aqui dentro da plataforma com um painel para acompanhamento, além de possibilidade de marcar falta, tá? Então uma vez que eu marco falta, eu também gero uma notificação. Eu posso até simular aqui com vocês, eu vou jogar esse agendamento para hoje, né? Como se ele tivesse, eu vou acessar o meu calendário, que também ele já sincroniza, tá, pessoal? Um ponto importante. Ah lá, ele sincroniza no seu calendário do seu Google, né, Calendar, uma consulta que foi marcada, tá? Um serviço que foi marcado. Então eu vou jogar ele aqui pro dia 29 e vou definir aqui como se ele tivesse atrasado, né? Então, hoje aqui à noite. Posso jogar aqui como se estivesse atrasado, né, no dia de hoje. Vamos dizer que passou aqui do horário. Vou atualizar aqui. Então aqui o meu evento ele já passou, então eu tenho que marcar para ver eventos passados, tá? Então isso aqui não é uma coisa padrão nesse painel de agendamentos. Então eu quero marcar para ver eventos que já passaram no dia de hoje, né? Eu simulei que esse evento aqui já tinha passado. Ele marca, né, ele como passado. Ele já tinha sido cancelado, mas vamos dizer que não cancelou, porque o paciente, né, ou a pessoa que eu tinha marcado para estar no meu serviço, né, no meu ambiente para prestação desse serviço, passou do horário, né? E eu quero marcar que ele faltou, para que eu possa repescar esse cliente de alguma forma, né? Isso aqui vai gerar uma notificação para esse cliente, tá? Então eu vou marcar falta. Ele muda para o status faltou e agora eu vou receber uma notificação, porque fui eu que marquei, né, em nome meu aqui. Logo mais eu vou receber uma notificação de falta, tá? Ah, você faltou no nosso horário agendado. Então é como se fosse uma repescagem, uma oportunidade desse cliente marcar um novo horário, tá? Isso aqui é uma funcionalidade também interessante. Então, olha lá. Que pena, notamos que você não conseguiu comparecer ao agendamento de hoje. Serviço tal, né, que você pode configurar, é bem personalizável isso aqui. O horário em que isso foi feito, o dia. E se ele quiser reagendar, ele já oferece aqui para o seu cliente, tá? Então é um formato aí de repescagem que você consegue ter dentro da plataforma. E essa aqui finaliza basicamente quase todas as funcionalidades, tá, que a gente tem aqui à primeira vista, que podem ser configuráveis, tá? A gente é aberto a bastante personalização dentro disso aqui.
Hoje o foco está mais em consultórios, clínicas, tá? Atendimentos médicos, né, geralmente. E aqui está sendo exibido, né? Você consegue utilizar dessa forma a ferramenta, tá?